Iniciando mais um Movimento Influenciar. Vamos ao nosso convidado? Vamos. Então, quem é o nosso convidado de hoje? Muito bem-vindo. Seja bem-vindo, querido. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado ao Cláudio, obrigado ao professor Reinaldo. E estamos aí para tentar falar a composição do nosso livro e inclusive atuar no sentido também de ajudar as pessoas a influenciar, né? Até porque esse tema é um gargalo para todo mundo. Para muito. Satisfação mais uma vez, Tamar, recebê-lo. Prazer é todo meu. Vamos lá, professor Ignaldo, então? Vou começar. Agora começa a brincadeira. Vamos começar com a pergunta, né? Com a pergunta central aqui. Tendo vivido nesse meio, caminhado nesse meio, trabalhado nesse meio, a nossa pergunta é se você pode dizer que as universidades elas foram completamente dominadas pelo pensamento de esquerda. Podemos dizer isso? Olha, isso era até um período atrás, né? Agora já está numa fase, digamos, hard. Não é só dominada. Está pior? Né? Não tem só hegemonia. É que agora não permite mais uma voz discordante. Até alguns anos atrás... Isso é profundo, hein? Até 2016, por exemplo, tinha hegemonia, mas achava até curioso, por exemplo, eu como direita no departamento de História, né? Então, até que eu publiquei esse livro aí, que quando o livro foi lançado, até foi lançado aqui em São Paulo, a repercussão foi bastante acentuada, e aí então eles pararam, no caso da minha universidade, pararam de passar a mão na cabeça aí, partiram para cima de mim, né? Mas digamos assim, hoje a situação ela é muito complicada. Então assim, não pode ter discordância. Você tem que ter o pensamento único. E tem mais, né? Assim, eles vão avançando. Agora, os próprios, digamos assim, militantes, professores militantes, né? Até é estranho falar isso, mas professores são militantes. Os próprios professores militantes de esquerda começam também um processo de autofagia. Então, assim, num determinado momento, você tinha que fazer, pegando essa causa esse ponto, por exemplo, das minorias, do comportamento. Agora, depois avançaram para o TODIX, um X, agora já ficou atrasado, né? Já adotaram isso, né? Agora já passou, agora já é TODES, né? Porque o TODIX tinha um problema sério com a questão dos dislexos, né? Que eles não conseguiam a pronúncia, né? Então, não conseguiam pronunciar, então agora radicalizaram mais. Então, assim, observem que está num grau em que não é possível alguém pensar diferente, porque se ele pensar diferente, ele não tem nenhum espaço e ainda ele vai ser alvo da perseguição. E a perseguição, até se tiver oportunidade, eu posso até descrever como é que isso se dá. Não, né? eu acho que é importante, para deixar claro para o ouvinte. A perseguição, primeiro, ela se dá assim. Por exemplo, eu sempre tive um comportamento ímpar na universidade, né? Então, alguém cria um boato e solta na Facebook, por exemplo. Aí, as pessoas, geralmente por um perfil falso, né? Um perfil fake, aparece lá, cita uma coisa que você talvez teria feito, já cita aquilo como verdade. Aí as pessoas entram lá, vão comentando, vão reverberando aquilo. Então, aí depois tem sempre na cidade... Isso se você é de esquerda, se você não concorda com o pensamento deles. se você é de direita, você não concorda com o pensamento deles. Né? Aí sempre tem na cidade, por exemplo, na minha cidade tem um blogueiro lá de plantão, né? Que a gente chama de blog sujo. Aí o cidadão, você entra lá, começa a citar essas coisas que são mencionadas nessas páginas do Facebook por gente da universidade. E aí, digamos assim, aquilo que era então um boato virou um fato. Quando vira um fato, aí, por exemplo, no meu caso, inclusive, a chefe de departamento fez um ofício, lembra até o ofício 002/2016, mandou para o diretor de centro, que aí encaminha para a reitoria, pedindo investigação. A partir desse momento, aí entra a imprensa pesada. Entra a Globo, né? Deixa eu só entender. Então é assim, alguém cria um fato, cria um perfil falso no Facebook, dissemina uma mentira sobre a pessoa
e aí alguém já, um blogueiro já pega aquilo e já começa a espalhar. Ele começa a espalhar porque, olha, na universidade, na universidade tem esse argumento. Está todo mundo falando. Tá todo mundo... Logo, se está todo mundo falando, a gente tem que tomar alguma providência. E se todo mundo, às vezes, é uma pessoa. Uhum. Então, lá, por exemplo, na Universidade de Maringá, então, tinha o bloco da reitoria, que era mais no alto, perto da avenida, e aí alguém descia e falava, olha, lá na reitoria está todo mundo comentando. Mas não tinha ninguém comentando, né? Nem sabia do assunto. Mas se alguém está comentando na reitoria, então é um problema. Bom, aí a partir do momento que se cria um processo administrativo para investigar o professor, aí acabou, né? E aí esse processo, ele não tem tempo, não tem prazo para terminar. O meu processo foi tão longo que ele levou mais de 4 anos. E aí, em 3 anos, chegou a minha vez de me aposentar, eu me aposentei e saí. Então isso o senhor viveu isso? Eu vivi isso. Né? Eu vivi isso. E geralmente, eu vivi 2 processos. Um processo, eu uso sempre essa pauta, ou racismo, que você teria sido racista, você teria sido homofóbico, ou você teria cometido o assédio sexual, né? Então, o meu caso, no primeiro processo, eles qualificaram como assédio sexual. Mais ou menos é o caso que aconteceu com o Adriles lá, que levantou a mão para dar tchau e caracterizaram como nazismo. E o meu caso foi muito curioso, porque teve o processo administrativo, e quando chegou o meu advogado questionando as pessoas que acusavam, dizia, mas o que ele falou para você? Não, ele não falou nada. Ele tocou em você? Não. Você esteve na sala dele sozinha com ele? Não. Ele esteve sozinho, você esteve na sala de aula com ele sozinho? Não. Aí o advogado, mas o que houve? Eram olhares. Bom, Jesus, se é olhares, pensamento... Não, ele estava pensando, né? Ele pensou em mim. Pô, mas como é que você sabe? Não, eu sei. Então, então você acredita que esse processo é um processo difamatório, obviamente... com a intenção de te tirar do jogo. Exatamente. Ou seja, já que você tem um pensamento diverso daquilo que de fazer o cancelamento. Seria a linha editorial da faculdade. Porque, assim, se fosse algo concreto, você vai na delegacia. Claro. Não vai, não. Claro. O processo administrativo, ele é julgado, ele é investigado e julgado tudo pelos internamente, pares, né? internamente. O reitor, inclusive, tem a cara de pau, né? Tanto que a gente está processando ele. Nomeou, inclusive, uma comissão adversa, uma comissão de militante, né? É uma militante feminista, sabe? Aquela coisa assim. E aí, chega a algum ponto? Não, mas o importante não é chegar em nenhum lugar. Tanto que eu fui absolvido dos 2 processos administrativos que moveram contra mim, né? O importante é o quê? É a difamação. Então, o fato em si... Ganhando ou perdendo, tanto faz. Então, professor, mas me ajuda aí, só para entender, para ver se eu entendi. Nós temos um processo hoje acontecendo de uma construção. Processo hoje não, ele já vem acontecendo de longa data. Sim. Nesta construção, logo uma desconstrução. Ou seja, constroem um pensamento mais à esquerda, logo, para consolidar, eu preciso destruir o pensamento à direita. Exatamente. No momento em que eu destruo a pessoa que defende a direita, o discurso acaba. Porque aí eu estou manipulando a informação, eu estou desprestigiando aquele que seria o portador da boa informação, logo tudo que ele fala passa a perder crédito perante aquela militância. Sim. Seria isso? E aí tem mais, né? Você, quando entra num processo administrativo, você não é convidado para mais nada, né? Você não participa mais de banca, você não participa de nada, ninguém te aceita em lugar nenhum. Por quê? Porque vem a militância, o professor que vai te convidar, tem até um colega que estava no processo, e ele estava com uma banca de doutorado, de defesa de doutorado. Aí o orientador que tinha convidado ele falou, olha, eu vou ter que te desconvidar porque a militância ameaçou de ir lá fazer um tumulto na porta da sala. Então, o processo acaba sendo dessa forma. Então, assim, a universidade hoje, eu chamo assim, a universidade é um lixão moral. Lixão? É um lixo moral, né? Assim, é um lugar de destruir pessoas. E não é só a área de humanas, não. Determinados tipos de pessoas, né? Não é qualquer um. Quem estiver rezando pela cartilha está normal. Mas ele é destruído, né? Ou seja, ou entra já contaminado, e aí é destruído, porque o conteúdo das disciplinas é de destruição. Destruição da... Tem uma questão até que eu comentei no programa Questão de Opinião. Existem 3 posturas. Tem a postura
qualquer indivíduo, né? Moral, o imoral, que é aquele que quebra a moral, mas ele se guia pela moral, não é? Ele vai e vem. E o amoral. A esquerda, geralmente, ela é amoral, ela não tem problema. O que é para fazer, o que é para falar, eu falo o que é para fazer, o que é para falar, acabou. Então eles não têm cerca nenhuma. E aí, Cláudio, vem uma questão interessante. Vencido os adversários, digamos assim, históricos, né? Aí eles começam a autofagia. Aí qualquer coisa também, eles se acusam entre si. A gente vê isso aí, a história do comunismo na Rússia, Exatamente. né? É o Trotsky da história. Você não tá igual eu quero, tira você fora, né? Mas eu ia perguntar assim, só fazer uma pergunta, professor. Você citou um caso seu, né? Você viu isso acontecer corriqueiramente, constantemente, com outras pessoas, em outras circunstâncias parecidas? O meu grupo, no segundo processo, o meu grupo foi todo incluído, né? Que grupo era esse? Um grupo do Departamento de História que dava aula no curso de História da Universidade Estadual de Maringá, no campus de Ivaiporã, né? Então, assim, acusações as mais... Um lá foi acusado, claro, não foi condenado, porque não tinha como condenar, mas foi acusado de de passar um vídeo do Olavo de Carvalho. Então, isso era um absurdo, onde já se viu, né? Teve Ou seja, a faculdade não está aí para ensinar, né? Não, ela está para destruir pessoas. Ela está aí para destruir e para implementar um sistema e uma voz única. Se alguém sai bom da universidade, é porque deu defeito, né? Falhou alguma coisa. Mas se funcionar direitinho, a tendência é destruir pessoas. Inclusive, quem tem algum amigo... Eu tenho um amigo psiquiatra lá na minha cidade, ele fala assim, olha, a universidade me fornece um grande número de clientes, porque jovens começam a fazer o curso universitário, aquele que tem cabeça boa, vai bem, né? Aquele que tem já um certo problema psiquiátrico, ele, como diz o caboclo, ele despiroca, né? Ele perde a noção das coisas, porque a vida toda perde sentido, né? Tem um livro muito interessante, que até acho que eu estou com ele aqui, do Darwin, esse aqui, O Terror da Existência, né? Acho que dá para ver aqui, né? Do Dalrymple. O Terror da Existência. Ele chama a atenção para uma coisa muito interessante aqui, né? Tanto o Dalrymple e o Kenneth Francis, né? E como a universidade, ela trabalha sempre nessa questão do não Deus, né? Então ela coloca um outro Deus no lugar. O trono divino nunca fica vago. Se você tira aquele que é experimentado, você coloca um outro. O Deus é o partido, o Deus é o Estado, o Estado, é qualquer outra coisa. Que é o que acontece na China, né? Ou seja, você tem uma... o Deus é o Estado. Né? O trono de Deus não fica vago. Né? E aí vem uma questão assim, muito curiosa, né? Porque geralmente o discurso que se tem é que, pegando assim, o cristianismo, ele é repressor, né? O Islã não tem problema. Porque o Islã, como é inimigo do cristianismo, então não tem problema. E eles se esquecem, inclusive, não, né? Fazem de propósito, que o chamado politicamente correto, né? É uma religião. Se você quebrar a regra do politicamente correto, é uma religião. E é a religião mais autoritária que existe. Porque, digamos assim, o cristianismo, você tem a Bíblia. O que pode e o que não pode está lá. Se você fizer errado, digamos, você vai para perder a sua vida. Você vai... Né, vai ser punido. Vai ser punido, mas depois que você morrer. Não é? Você vai perecer... Né, vai dar conta, você vai dar conta. Você tem que dar conta. Mas no mundo do politicamente correto, a Bíblia é o politicamente correto, e o Deus sou eu sou um Deus ad hoc, né? Um Deus da hora ali, né? O Deus ad hoc te julga pela palavra que você falou, que esses dias até mesmo no programa da Pan News, um rapaz fez uma brincadeira e ele mesmo falou, isso aqui foi um humor negro. Nossa! Aí o militante lá já veio em cima, que isso é um preconceito. Aí o cara teve que falar, olha, negro para mim é cor, não é raça, né? Cor. Humor negro. Então, assim,
E olha, o cara condena. Chega a um extremo, né? Nós Chega estamos, um nós estamos extremo, chegando a Rob. extremos Então, que está se tornando absurdo. Então, e o complicado é que se o cristianismo tem as suas regras, está lá. Não é? Você discute a partir do que está lá. O politicamente correto é o que me der na telha Eu agora. faço e desfaço Eu faço ao e desfaço. meu bel prazer. Eu vou arrochando, né? Então, num determinado momento, você poderia dizer tal coisa, agora você não pode dizer mais, né? Eu lembro até de um episódio em que a Dilma, na tentativa de agradar a galera dela, ela disse lá dos portadores de deficiência, né? Pronto, virou uma tempestade contra ela. Que esse termo não poderia usar mais. Teria que ser com deficiência, né? Então, Não, já evoluiu. Agora é portador de necessidades especiais. Você já não pode mais dizer deficiência. Agora é necessidade exatamente. especial. Ou seja, vão mudando os termos. A universidade, inclusive, tem um cursinho lá para alunos carentes. E lá tem as cotas para... Aí veio o termo, né? Cotas para alunos com portadores de necessidades especiais no campo visual. Tudo isso aí. vai dizer que o cara é cego. É Né? isso aí. Aí, mas aproveitando numa menção aí, você disse que de 2016 para cá houve um enrijecimento. A minha pergunta é que também a gente tem visto uma reação, né? Nós temos visto pessoas que começam a pensar do outro lado, a resistir e também a influenciar. Citou aí o caso do Olavo de Carvalho, a gente sabe que é realmente isso, né? Uma influência para o lado contrário, né? Quer mostrar os valores do O outro cristianismo, lado, literalmente, né? o valor do cristianismo, o valor da família, a importância dos valores morais. Será que esse enrijecimento tem a ver com esse clima que surge a partir daí, que faz alguns anos? Então, e tem em especial depois da eleição do Bolsonaro, né? Aí o bicho pegou. Assim, até se você perguntou se eu vi muitos casos. Não, eu não vi muitos casos. Vi os casos dos meus, né, do meu grupo. Porque uma vez... Mas depois eu quero contar um que eu vi. Então, uma vez um sendo escrachado, ninguém ousa mais. Então, Então, ou seja, passa a haver um autocancelamento, né? exatamente. Ou seja, uma vez você sendo cancelado pelo sistema, outros que dizem assim, não, eu não quero passar por esse problema, não. Eles automaticamente se autocancelam, né? É tipo um exemplo, é um castigo para servir de isso exemplo. aí. Exatamente, a espiral do silêncio. Até Até porque as pessoas têm que ter muito... Eu tenho um colega que teve sérios problemas psiquiátricos em função dessa perseguição. Eu sempre tive couro grosso, né? Então, tirei tranquilo, não me afastei, não peguei atestado, não peguei nada. Eu me aposentei porque chegou a hora, né? Então, venceu o prazo e aí eu pedi aposentadoria. Mas, assim, o processo de cancelamento ele tem uma reação, aquilo que a gente chama em cadeia, né? Dominó, né? Então, e um detalhe, as pessoas sabem que você é inocente, mas as pessoas não ousam abrir a boca para se defender. Então, mas por quê? Porque elas também serão canceladas. Serão canceladas. Então, na realidade, é um regime opressor. Ou seja, ele oprime as pessoas para as pessoas recuarem. E aí eu queria contar esse caso. Eu vi um programa que estava lá como que chama? Líder estudantil? Líder estudantil. Da Universidade de Goiás. Lembrei, E aí eles estavam em um debate, no nosso padrão, né? Questão de opinião. E aí ele discutindo, ele falando um monte de bobagens lá. E aí mostraram uma arte. E essa pintura, uma arte. Mostraram uma pintura que um aluno teria feito, que seria um jovem com a cabeça de uma pessoa na mão. De quem que era a cabeça? Bolsonaro. E pelo fato de ser Bolsonaro, aí mostraram para ele, peraí, mas isso aqui foi lá na universidade. Vocês tiraram isso de lá? Ele falou, não, isso é arte. Ele falou, tá, peraí, é arte, mas se fosse com o Alexandre de Moraes, não seria, né? Na hora eu até dei risada, porque eu falei, não, o Alexandre de Moraes não tem como segurar na cabeça, né? Porque não tem cabelo, né? Mas se fosse com ele, iam dizer que era ódio, né? Discurso de ódio. Mas como é contra o Bolsonaro, aí tá tudo valendo. E aí o outro debatedor virou pra ele e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu me disponho a discutir com você qualquer coisa na universidade. Me diga o dia e a hora que eu vou lá discutir com você. Falou assim, não, mas eu não quero discutir com você. Falei, não, mas eu não falei o tema. Você dá o tema. O que você quiser, nós vamos discutir. Não, eu não quero. Ele falou, então é isso, né? Ou seja, vocês não querem discutir com ninguém que tem o pensamento contrário dentro do ambiente da universidade? E aí o rapaz respondeu, o líder da chamada estudantil lá. Sim, é isso.
Ou seja, é exatamente o que o professor Itamar está dizendo. Não há voz. Não há voz. O ambiente acadêmico hoje não dão margem para isso. Agora, é óbvio que é importante também fazer uma reflexão, Aguinaldo e Itamar, e ajudar os pais que estão nos ouvindo agora, porque eu imagino a quantidade de pais que estão nos ouvindo e que os seus filhos vão para a universidade. E eles devem estar agora com medo. Pô, e agora? Meu filho vai para a universidade? O que ele vai encontrar lá? Como lidar com essa situação na questão do aluno? Você que caminhou nesse ambiente. Então, aí você tem um problema, eu diria, intransponível, pelo menos por enquanto. Intransponível. É intransponível, porque o aluno que ficar do outro lado, ele vai ter problema com os colegas, né? E tem militante em todas as salas, tá? Então, ele vai ter problemas com os colegas, até no livro novo meu sobre as universidades, eu trabalho esse ponto, né? E, digamos, ele vai ter problema nas disciplinas. E além desses problemas, digamos, de perseguição direta, tem o problema do conteúdo. Suponhamos que seja tudo numa paz, ninguém persiga, mas tem o problema do conteúdo. Qual é a formação que ele vai ter? Pegue a bibliografia de qualquer disciplina do curso de humanas, não só de humanas, hein? Sim, não sim, só de humanas. sim. Isso você vai para outras áreas biológicas, você vai encontrar... Até exatas, você na agronomia, coisas, exatas também. Exatas, inclusive... a minha primeira esposa, ela fez, na década de 80, ela fez o curso de matemática, né? E já tinha lá aquela questão mais subliminar. Então, quando ia fazer um cálculo, aquilo que era exclusivo na disciplina de prática de ensino, para passar para os alunos, não era um cálculo qualquer, era um cálculo de reforma agrária. Aí o professor fala um pouquinho do cálculo e fala um monte de reforma agrária, né? Então, assim... É um processo de catequização, né? É um processo, acho que até pior do que catequização, porque a catequização, inclusive, ela pressupõe uma adesão, né? Uhum. Você não tem escolha. Ali você não tem escolha. Então, mas vamos dar outro nome então aí, manipulação, doutrinação. Acho que doutrinação seria a palavra correta, eu né? até lembro uma vez que uma pessoa citou assim, mas você também vai numa igreja... E a pessoa lá na igreja, ele só fala um ponto, ele não fala outro, faz com a diferença. Você vai lá se você quiser, e se você não gostar, você nunca mais volte lá. Agora eu quero me informar, eu sou obrigado a estar aqui. Então essa diferença. Igual a gente pensar, você não pega você não chama o budista vai pregar lá numa igreja evangélica, não vai. Assim como evangélico não vai pregar num templo budista, porque ele sabe as suas definições. O grande problema é que a universidade, por definição, ela tinha que abrigar todas as correntes de pensamento, discussão. É esse o problema. Então você olha assim, não existe mais a universidade. Então, porque de universal ela não tem mais nada. Mas eu acho que talvez aí, Aguinaldo, então seria um bom conselho para os pais que estão com seus filhos nesse caminho da universidade. Não tem como a gente orientar os pais a não estudarem. Eles precisam cumprir até por uma questão sociológica, né? Ou seja, a sociedade exige a diplomação e tal. Então ele vai ter que passar por isso. Se não tem como, se esse ambiente em si ele é intransponível, orientar os pais, de repente, a leituras paralelas, né? Ou seja, olha, na escola e na faculdade, você está aqui, você tem que cumprir o currículo. Não tem jeito, porque senão você vai ser penalizado. Mas, além disso, ler leituras auxiliares, paralelas, que vão levar a ele a ter uma outra visão, porque, do contrário, serão doutrinados, né? Aí tem uma questão que eu acho que é interessante, em especial a elite, né? Classe média para cima, precisava pensar de forma diferente com as áreas de humanas. Então, o pai mais abastado, ele fala, não, meu filho não vai fazer humanos porque não vai ser professor, né? Isso eu não quero para ele. Até porque os exemplares que ele vê não agrada muito. Aí ele coloca o filho dele num curso bom, um curso técnico, né? Um curso mais sofisticado. E aí as humanas sobem para quem? Para a militância, para as pessoas menos preparadas. E um problema que ocorre sempre é que as pessoas que têm menor capacidade cognitiva, elas são mais suscetíveis a aderir a essas causas. Porque, assim, estudar, gente, estudar da dor no pescoço, da dor na coluna, é complicado, né? E militar, se você adere à causa, você lê muito pouco. Que, aliás, os alunos, ultimamente, sobretudo nas áreas de humanas que eu conheço, não estão lendo nada. Nem aqueles lixos que aqueles professores passam, não precisam ler mais. Ele simplesmente embarca e vai embora. Ou seja, uma doutrinação, o professor, queira ou não, ele é uma figura de autoridade, né? Sociologicamente falando, dentro da sala de aula. Sim. Então a sala de aula já é autoridade, porque você está ali para aprender. Então significa que você sabe menos quem está ali. E o professor já é colocado nessa figura de autoridade. Então, o que ele falar, se a pessoa não tiver uma base, eu acho que aí talvez entre a família, talvez entre aí o movimento influenciar, que está levando as pessoas a pensarem nisso,
essa pessoa certamente vai ser doutrinada, né? Então é importante esse processo. Eu acho assim essencial, porque a gente pensa assim, hoje é intransponível. Mas à medida que as pessoas vão tomando consciência disso, os pais vão tomando consciência, os próprios jovens que entram na universidade, eles começam a ouvir um professor, alguém que viveu lá dentro, falando de como é a situação, ele já chega lá um pouco mais desconfiado, já chega lá um pouquinho menos esponja, né? Então, opa, então não é bem aquilo assim que ele é autoridade, sabe tudo e eu não sei nada. Então é nesse momento que o movimento influenciar é formal, você precisa saber que a universidade está acontecendo isso. Eu acho todo o discurso do professor aqui essencial, porque é diferente. Verdade. Um aluno, a gente falou, um aluno é bom porque o aluno experimentou, eu tenho falado, alertado isso, você tem alertado, a gente tem procurado alertar. Mas chega alguém que viveu lá, e eu falei assim, Ou seja, a gente tá aqui fora, a gente fala que é ruim. Quando ele lá, ele fala assim, é pior ainda. Eu vivi... ele é aquele que está vendo a coisa Não, acontecer, eu né? atuei 28 anos como professor, 28. dos quais 24 eu fui chefe. Tive cargo de chefia. Chefe de curso, que a gente chama de coordenador, ou chefe de departamento. No departamento de História. Então eu vivi com eles. Eu conheço a estrutura por dentro. Fiz parte, durante 20 anos, fiz parte do Conselho de Ensino e Pesquisa, que é o conselho superior que cuida da questão didático-pedagógica e do ensino da universidade. E a UEM, a Universidade Estadual de Maringá, não é uma universidadezinha, é uma universidade com 20 mil alunos, né? Com 1.670 professores, né? Então, assim, você tem uma instituição com multicamp, inclusive, né, com vários campos espalhados pelo estado do Paraná. Então, assim, como é que se monta são as grades curriculares, os termos que se usa, porque é cheio de eufemismo, né? Então, tem, por exemplo, na universidade, o tal sensibilidade social digamos, vamos lutar pelo comunismo, né? Você não fala assim, do comunismo. Essa palavra comunismo não se fala lá dentro, não se fala nem socialismo mais, né? Você vê essas pichações radicais, isso digamos assim, ser um socialista, o marxista 2.0, né? O marxismo agora já não é 1.0 mais, tipo leninista, maoísta, não é mais o 2, agora já é 3.0. Você usa a pauta de inclusão, né? Diversidade. Olha que Porque coisa mais... bonito, é bonito. Não, esses dias bonito. Tem uns amigos, né, na universidade, tem um que ele coordena curso, e ele falou exatamente isso. Ele falou, qual é o problema hoje? Você não vai encontrar diretamente Marx ou comunismo ou socialismo. São termos que, de alguma maneira, na raiz está ali o pensamento, a cosmovisão marxista, mas não usa mais o termo, então a pessoa... E ele troca o termo ruim por um termo bom, né? Então, não, eles são fera em rótulos, né? O marketing é bom. Quem vai ser contra a inclusão? Quem vai ser contra a justiça social? Agora, o que ele quer dizer por inclusão? O que ele quer dizer por justiça social? Estou lendo um livro assim, gente, fantástico. Falei, esse é o que faltava aqui no Brasil. Chama-se Por que a Justiça Social Não é a Justiça Bíblica? E ele vai falar do conceito de justiça que sempre existiu, que permeou a nossa sociedade e que hoje, você ouve falar justiça social, você pensa que é a mesma, mas não é. Ela já é travestida de sentidos completamente diferentes. E aí você vê pessoas que ele vai se intitular cristão, vai se considerar cristão, e às vezes até é cristão. Mas ele justiça social. A Bíblia fala de justiça. Aí ele vai. Só que ele não percebe que ele está falando de uma coisa completamente diferente da sua. Praticamente se torna uma outra religião. Uma outra religião. Religião. Quando ele falou isso, quando ele começou a dizer que você não tem liberdade, eu falei, é uma religião. Porque um budista não vai falar na minha igreja evangélica sobre budismo. Não vai, né? Um evangélico não vai falar no templo budista sobre cristianismo. Mas numa universidade, ele tinha que poder falar de linhas diferentes, pensamentos diferentes, rumos diferentes. Ele não pode, porque é uma religião, e isso é algo que a gente já vem batendo há muito tempo, né? O marxismo é uma espécie de religião da humanidade. Então, o não pode era também uma fase anterior. Agora não tem. Não tem o diferente. A minha universidade... eu fui o responsável pela organização do único curso de história no Brasil em que tinha hegemonia conservadora. O único, não existia outro. Tanto que trabalharam em cima até o curso se esfacelar, né? E os processos vieram exatamente em cima disso. Por exemplo, naquele sistema, o ENAD de avaliação, o nosso aluno lá foi o primeiro colocado no estado do Paraná, né? A gente que era do campus avançado passou a ter uma nota também maior do que o campus sede, né? Então aí veio toda a perspectiva. Então estão num ponto agora, chega, por exemplo, na USP, né? Não tem mais
Não tem nem mais o que impor, porque é só aquilo. Sabe, ele me lembrou aqui, lembra assim, tem um livro hoje que tá febre, às vezes a pessoa compra, não lê, mas tem que ler, que é o 1984. Sim. Que ele vai falar da nova língua, e ele diz o seguinte, qual era o esquema da nova língua? Por exemplo, quer acabar com a liberdade, você acaba com a palavra. Porque você não tem mais nem o termo para se referir à liberdade. Então ninguém vai lutar por liberdade porque não existe a palavra liberdade. Então é mais ou menos isso, né? Ele vai riscando palavras, então você vai riscando aquela ideia da mente do povo. Então o povo ele não vai exigir uma coisa que ele não sabe nem o que é. Né? E com o passar do tempo aqui fica apagado. Inclusive a cartilha da USP agora, a cartilha agora de 2022, ela já saiu como bem-vindes. Exatamente. Já não é mais bem-vindas ou bem-vindos, é bem-vindes. Inclusive, isso é um estupro na língua portuguesa. Na língua portuguesa. Inclusive, inclusive o pessoal da produção aí, ó, leiam 1984. Quem não leu ainda, lê, muda a sua vida. Muda. Você começa. Mas sabe outra coisa que a gente percebe? Que assim, antigamente o caminho qual era? Vamos mudar a gramática? Vamos fazer uma votação, vamos fazer uma comissão, vamos julgar. Não é mais isso. Simplesmente ele põe lá e deixa correr. Aí alguém ou outro contesta, mas outro não contesta. Ou seja, você já mudou sem perguntar nada. É igual eu falo assim, a questão do MEC, né? Você tem uma luta política, não pode esse assunto, o MEC não pode defender esse assunto, não pode entrar no plano de educação, não pode ter isso incluso no currículo. Tá, aí os livros cheios daquele assunto lá. O livro está lá, foi publicado, o professor na sala de aula pega aquele material e usa. Mas aquilo já foi, politicamente, já se organizaram, já disseram que não pode, mas não para ninguém. E o professor ainda tem a autonomia de cátedra, né? Então ele vai falar o que ele quiser. Né? A minha opinião particular é que, redundância, né? É minha particular, né? O MEC não deveria existir, né? Ponto. Por que existe o MEC? Né? O MEC está dando palpite no quê? Né? Então, o MEC não pode alterar a ordem das coisas, mas se no outro governo ele poderá deteriorar ainda mais. Ele pode fazer o mal, ele não pode fazer o bem, mas o mal ele pode fazer com grande ênfase, né? Esse Plano Nacional do Ensino Médio, o novo programa do ensino médio, né? BNCC. BNCC. É um desastre, né? E as coisas passaram, inclusive aquela resolução 002/2015 do CNI, você conhece ela, ali é que está o ovo da serpente, inclusive, quer dizer, o pós-ovo, né? Porque o ovo eu tentei falar com muitas pessoas sobre aquela resolução. Fala um pouquinho da resolução para nós. Ninguém quis me ouvir. Essa resolução é a que ela altera. Por exemplo, ela criou a extensão universitária obrigatória. Tá? Ela criou também o chamado residência docente. Então, assim, os currículos foram aumentados, sofreram aumento na carga horária. Inclusive, no livro novo até discrimino isso, né? Você vai falar do livro depois. O quanto... Por exemplo, você tem uma carga muito alta, agora até não lembro de memória, mas acho que em torno de 210 ou 280 horas, só de extensão universitária que cada aluno de licenciatura e bacharelado tem que fazer. Então, se você pega isso, você pega uma sala, por exemplo, de 40 alunos, você tem aluno... Vamos colocar 200 horas, vai ficar baratinho, né? 4 vezes 2, 8, você tem aí já 40 vezes 200, vai ter 8.000 horas de aluno estagiando, fazendo extensão universitária em escolas, em outras instituições, não só em escola, para atualizar aquilo que os professores da rede ou das particulares não estão fazendo. Eles são uma espécie de missionários esquerdistas? Exatamente. Então, os alunos são obrigados a fazer isso. E aí, digamos assim, até preciso de uma hora um outro programa com mais tempo para descrever isso, porque a coisa é bastante complexa, né? Então, assim, trouxe problema para as instituições, porque essa carga horária não cabe nos 4 anos de uma licenciatura ou de um bacharelado. Trouxe problema para a pública também, porque não comporta. Enfim, mas aí tem uma série de medidas baixadas a partir do Conselho Nacional de Educação, né? Quem é o Conselho Nacional de Educação, né? Interessante isso, né? Não é eleito por ninguém, né? Que, aliás,
os conselhos hoje é uma grande desgraça na sociedade brasileira. Por exemplo, os conselhos municipais. A cidade de Curitiba, que eu tive que contabilizar algumas, a cidade de Curitiba tem 62 conselhos municipais. Pessoas que mandam na cidade, nas políticas, inclusive nos orçamentos que são distribuídos a partir desses conselhos, pessoas que não são eleitas por ninguém. Então, mas aí o senhor começou a chegar num ponto importantíssimo dentro daquilo que nós estamos colocando como proposta do movimento Influenciar, que é exatamente as pessoas que têm valores, obviamente que os valores que nós estamos difundindo, que se posicionem com relação a isso. Porque tá bom, eles não são eleitos por ninguém, mas alguém os colocou lá. As próprias instituições geralmente no meio. As próximas instituições do meio. Gente que passou pela universidade. Então veja, se nós... E aí, eu creio que vem aí a perguntinha que estava até na nossa pauta, né? Ou seja, tá bom, então o ambiente ele é intransponível neste momento. Mas em algum momento é possível... Eu acho que a gente tem que ter, no mínimo, uma esperança. Não, uma esperança... E um caminho. Porque se nós não tivermos um caminho, é simplesmente aceitar o que está aí. Então, Cláudio, mas aí, digamos assim, quem está descontente com isso tem que ter uma militância, como a esquerda é. A militância... Ponto. Então tenhamos a militância para o bem. Um esquerdista é como um Miguelito. O Miguelito é aquele negócio que a polícia joga na pista, que cai, do jeito que ela cair, tem uma ponta que o carro, quando é para fazer cerco policial, se passar por cima, fura o pneu, né? A esquerda é assim, ele dormindo, ele ronca, né? Mark, né? Tudo que ele faz pensando na causa. Então, a direita, os conservadores, têm que ter a mesmo jogo, a mesma militância. Tem que se ocupar. E que talvez tenha faltado isso, né? Ou seja, faltou isso por décadas. A esquerda se organizou, ela veio dominando por baixo. Veio militando e dominando por baixo. Nós estamos falando em conselhos tutelares, em esses conselhos municipais que o senhor comentou, dentro das universidades. Chegou um momento agora que nós estamos, na verdade, sufocados, a gente não percebeu. Não sei se vocês já ouviram falar da história de como matar um sapo. Sim, sim. Como você mata um sapo? Se você pegar uma água fervendo e jogar o sapo lá dentro, ele pula. Mas se você colocar o sapo dentro da água fria e ligar ele lá, ligar o fogo lá, ele vai queimando, assando, quando ele morre cozido. Mas ele não percebe. O que aconteceu me dá a impressão que foi exatamente isso. Nós não percebemos. Nós não vimos o que estava acontecendo. Então agora eu acho que é um momento de alerta. É um momento para a gente acordar e falar, peraí, alguma mudança tem que haver. Então, aí, Cláudio, vem uma questão assim, que é até bastante natural isso, né? Porque o conservador, ele cuida da sua vida. Ele paga suas contas, ele vai rezar, vai para a igreja. Ele não quer mudar o mundo. Ele não quer mudar o mundo. E o outro lado usa diuturnamente, inclusive muitas vezes pessoas que até de forma desmensurada, né? Até porque uma parte significativa dessa militância de esquerda tem realmente problema psiquiátrico sério, né? E essas pessoas geralmente têm um foco quando... Todo mundo tem um parente com problema, a gente sabe como é que são as coisas. Então, assim, é de foco, né? Pega uma questão, aí ela só pensa naquilo. O militante que chama de revolucionário, né? O militante da causa revolucionária, ele só está focado naquilo, só pensa naquilo. Enquanto que você cuida da sua vida, você paga as contas, né? Cuida da passeia. Tudo bem, com as mas crianças. você concorda comigo que isso acabou se tornando para nós um erro? Sim, sim. Ou seja, nós não percebemos. É a aguinha que está aquecendo, a gente não percebeu. E hoje você não consegue viver a sua vida como você deveria e gostaria de viver, justamente porque esse pessoal ele está definindo tudo ao seu redor como tem que ser. E agora o trabalho nosso tem que ser dobrado. Porque se fosse assim, ó, não, peraí, eles têm lá o movimento deles, defendem as causas dele, tá tudo certo, é um direito deles. O problema é que este movimento e essa doutrinação está obrigando quem é conservador a aceitar o que eles pregam. E aí, digamos assim... Se torna uma opressão, né? Eu tive um programa na televisão lá em Maringá por 8 anos, né? Eu comprava horário da TV e tinha que correr atrás de patrocinador para pagar o horário, para pagar a edição, essa coisa toda. Nunca apareceu nenhum empresário para colaborar. Eles publicavam as coisas, até pagavam o horário para mim na TV, porque eu dava as inserções de comercial, né? Assim, e, inclusive, cobrava resultado. Se colocasse as inserções lá, se não aumentasse o fluxo na empresa, cortava, né? Uhum. Então, assim, eu dediquei, inclusive com meus recursos, né, comprando equipamento,
gastando, comprando horário, que tem mês que você não arrecadava tudo, eu tinha que colocar do meu bolso, pagar horário de TV, e ninguém apareceu. O empresariado dormiu na pia, cochilou, né? E se bobear, está dando recursos para causas... Se bobear, que não. É a regra. É a regra. Porque o empresário... E aí vem um problema da educação que ele já aprendeu lá no bom colégio particular, que ele paga, o pai dele pagou para ele. Ele tem a chamada crise de consciência. Então, quando aparece um comunistinha lá na loja dele, solicitando algum patrocínio, ele faz aquilo como, digamos assim, vamos lavar a minha consciência. Vou ficar de bem com esse povo, né? Eu tenho um empresário amigo meu lá em Maringá, inclusive ele nunca patrocinou meu programa, até insinuei algumas vezes, ele nunca patrocinou. Nem insinuando funcionou? Nem insinuando. E ele sempre é generoso com o outro lado, né? Até ultimamente você anda esculhambando com ele, né? Falei, meu filho, você quer o quê? Né? Eu acho que um ponto interessante aí para a gente observar, diante de tudo isso que nós estamos falando, é da importância de nós nos movimentarmos, né? Nessa questão do influenciar e não perder as esperanças, né? Ou seja, a gente tem que fazer algo. E um outro ponto que eu acho importante também, até para que não fique na cabeça de quem está nos ouvindo este posicionamento, então eles estão falando o quê? De um movimento que vai se levantar para ir contra, que nós somos tudo monstro. Não, o nosso caminho é construir pontes, né? Infelizmente eles constroem muros. Nós não queremos construir muros, nós queremos construir pontes. Agora, pontes a partir de um diálogo sincero em que nós tenhamos a oportunidade de dizer o que pensamos. Né? O problema é quando há essa cultura do cancelamento que não nos permite dizer o que pensamos. Ou seja, este programa mesmo, diante de tudo isso que nós falamos agora, do que acontece na universidade, não é difícil de receber críticas. Críticas, assim, rasgadas, dizendo que absurdo que eles estão... Pô, como que eles estão falando do golpe de 64? Que absurdo eles falarem sobre um negócio desse. E que, aliás, eu acho que vale a pena aí. O horário tá voando, tá? Não, a gente tem tá poucos voando. minutos. Quantos minutos a gente tem? Temos acho que 7 minutos. Só uma questão para complementar. É isso aí. Só uma questão para 7 complementar minutos. isso aí, Cláudio. Eu acho assim que as igrejas evangélicas, em especial, elas teriam, né, pelo menos, um papel muito especial a desempenhar. Porque se tem uma coisa organizada nesse país, no campo, digamos assim, conservador, são as igrejas, né? Tem algumas igrejas, tipo adventista, que a minha mãe era adventista, tem o controle, inclusive, de quantos dias na semana ele estudou, né? Porque tem a lição sabatina e tal, aquela coisa toda. Então, as igrejas evangélicas, em geral, elas são muito bem organizadas. Se elas tiverem uma marcha nesse sentido de conscientização desta questão política, elas podem fazer, assim, em 2 anos, um salto magnífico. Muito bom, Viz. Verdade. Eu costumo dizer isso até porque eu atuo, né? Eu faço bastante palestra e eu falo assim, a minha esperança são as igrejas. Além dessa questão da organização, ainda tem a questão da paixão, ainda tem a questão da verdade, da luta pela verdade, da luta pelo que é de Deus, da luta por aquilo que Deus disse. Eu vou falar assim, a gente faz uma militância a favor do reino, mas muitas vezes deixando de lado algumas coisas que seriam essenciais. Mas se entendermos que também isso é responsabilidade nossa, a coisa caminha, até porque né? Senão não vai existir igreja. É verdade. Fato. Porque tudo que o cristianismo defende é contrário ao que eles falam, se eles dominarem. Exatamente. Deixa eu só perguntar. Esse livro aqui, vamos lá, é o golpe de 1964. O que os livros de história não contaram. Só esse tema aqui já é polêmico. E por quê? E por que escreveu o livro? Era para ser mais polêmico ainda, porque era ser o contragolpe, mas aí a editora não aceitou. Né, por uma questão de marketing e tal. Né? Contragolpe de 64, que de fato é verdade. Ou então ia para ser um livro politicamente incorreto sobre o regime de 64. Mas o que a gente faz aí de que deixa eles mais uriçados, né? Mais raivosos? Exatamente mostrar como que a esquerda, que se diz que lutou pela democracia, foi criminosa. Que ninguém, nem uma única figura da esquerda falava em democracia. Ele não falava contra a ditadura militar, que eles tanto falam agora, né? Tem alguns depoimentos bem interessantes, inclusive do Fernando Gabeira, que fala, ele fala assim, eu nunca defendi democracia, né? Eu sempre combati aquela dos militares porque eu queria do proletariado, né? Uhum. E os caras de armas na mão eram terroristas, né? Então, quando a gente apontou... E outro detalhe, eu não levei nenhum processo do livro, né? Até o editor estava um pouco preocupado. Não, pode ficar tranquilo.
Porque eu só usei coisas que já estavam publicadas. O que nós fizemos? Sistematizamos o que estava publicado. Muito legal. Né? Muito bom. E aí eles ficam irados, né? Tem gente que fala, eu sou defensor da... Já recebi esse título, né? Defensor da tortura. Fala, só fala isso que não leu o livro. Aliás, o livro desagradou mais os militares do que o militante que leu, né? Então, mas na verdade é isso, é porque me parece que eles têm uma sina por colocar rótulos, né? Ou seja, sem ler já coloca-se a favor de tortura. Cara, pera, mas você conversou comigo? Você leu alguma coisa no livro? Você viu alguma coisa que diga que eu gosto de tortura? Não. Mas por quê? Não, porque você escreveu lá sobre o golpe de 64. Não, é um absurdo que nós estamos vivendo, né? Isso aqui, inclusive, minha esposa mandou, um amigo nosso colocou no Facebook assim, acho que foi 31 de março, ele colocou: graças aos militares, o Brasil não se tornou um país comunista. Ele escreveu isso aqui. O Facebook mandou uma nota para ele que aquilo era fake news, que ele não podia publicar e retirou. Na realidade, a gente está vivendo um cerceamento de todas as pontas, né? De qualquer forma, é importante, repito, mais uma vez, deixar claro para quem nos ouve o nosso posicionamento. O nosso posicionamento é para valores e princípios. O nosso posicionamento é a favor da família. Né? Diferente de um candidato recente, é uma fala recente de um candidato da esquerda que diz que os valores e essa questão de valores, a pauta de valores de família, isso é coisa retrógrada. Isso é coisa retrógrada, tem que deixar isso de lado. Então veja, as falas estão aí, elas estão claras, essa não é fake news, né? Ele diz com todas as letras, o nosso posicionamento é exatamente o oposto. Se ele tem o direito, agora ele tem o direito de falar isso? Claro que tem. Eu acho que ele já deveria ter falado há muito tempo, porque na realidade claro, né? Já é a verdade que ele acredita, só que vinha embalado por uma campanha de marketing que entrega como se fosse um sabonete, né? Um sabonete cheiroso, bonitinho, né? Eu sou contra o aborto. Agora pelo menos está colocando as palavras claras, né? Ou seja, essa pauta de valores e família, isso é coisa retrógrada. A questão aí da classe média, a classe média ostenta muito. Tem que ter apenas uma televisão. Para que ter uma, duas ou três ou quatro? A pergunta é, você acredita mesmo que na casa dele ele só tem uma? Você acredita? Ou uma é só para você? Porque ele, no dia que ele faz esse discurso, ele estava com um relógio que estimam aí de 50 a 80 mil reais. Então, peraí, isso é classe média? Já deixou de ser classe média há muito tempo. Agora, o que nós queremos é apenas o direito de expormos aquilo que pensamos. E cada um vai decidir o caminho que quer. Ninguém é obrigado a ter os valores que nós temos. Agora, não nos obrigue a ter os outros valores. Perfeito. Eu penso assim, né? Para conversar com o professor seriam horas e horas. Horas e horas e horas. Muita coisa. É verdade. Mas a gente tem que falar. As pessoas que quiserem continuar ouvindo o professor, todas as quartas-feiras, ele está no Questão de Opinião. Está no Questão de Opinião e todo esse conteúdo ele vai trazendo, toda essa riqueza ele tem trazido aí para nós. Quero agradecer desde já. Professor, as suas últimas palavras aí, né? Que recado que o senhor daria para o ouvinte? Já fala do novo livro também, porque tem um novo livro. O novo livro é As Universidades são os Tumores da Sociedade Brasileira. Forte o tema, hein? Já era para ter saído em fevereiro, mas... Mas o editor vai deixar esse tema aí, não? Vai deixar. Disse que vai deixar. Deve sair pela Peixoto Neto até o final de abril, eu espero, né? Agora, a palavra que eu deixaria, em especial ao público evangélico, né? O público evangélico, às vezes, é muito folgado. Ele só pensa que ele vai para a igreja e tá bom. Não. Se ele não lutar hoje, ele não vai poder ir para a igreja, porque ela vai ser fechada, ela vai ser destruída, ela vai ser atacada. Então, é preciso rezar? Tudo bem, reza, mas você tem que lutar pela parte política, porque senão você não vai poder rezar. Esse é o ponto. Porque às vezes as pessoas acham assim que... mas... Não. Você tem a vida terrena, tem a vida espiritual, tem a vida futura, mas você tem agora para lutar. Se não lutar agora, meu amigo, vai sofrer depois. Professor Aguinaldo, suas últimas palavras. Eu só posso agradecer aqui, professor, agradecer aqueles que nos ouvem. Eu esses dias já tive um retorno do programa, né, da outra entrevista que a gente fez, que era de uma aluna da influência dela, que ele ajudou muito pais. Então, isso que o professor está dizendo já vai levar os pais a serem mais cuidadosos, já vai levar alguns jovens a pensar melhor. Então, isso aqui é algo muito bom que a gente tem que multiplicar. Pedir para você, pega esse programa aqui e manda para a pessoa. Gasta uma hora aí ouvindo. Influencie. Você às vezes não sabe explicar, não sabe dizer, mas está aí uma pessoa que é testemunha ocular, é testemunha auricular, vivenciou e que vai poder influenciar muita gente. Obrigado aí, professor. Obrigado a vocês. E eu me coloco à disposição também. Eu vou entrar no link lá também, fazer alguns comentários, só para
deixar quem quiser entrar em contato também, fazer indicação de leitura, né? Então, Claro, mas qual que é? O senhor tem mídia social fácil aí para já dizer aqui? Do Instagram é Itamar F. Silveira e do Facebook é Itamar Silveira, né? E no YouTube é Itamar Silveira também, né? E eu tenho um outro também lá, eu tenho um site, inclusive, uso pouco, mas é oinconveniente.com, né? Mas eu vou postar lá porque a gente fala aqui, as pessoas ouvem, mas eu vou postar embaixo, a pessoa pode entrar e olhar. Combinado então. Gente, gratidão pela audiência de todos vocês. Estamos juntos no próximo Movimento Influenciar. Temos mais uma entrevista interessante. Vale a pena você sempre acompanhar. Divulgue, influencie. Que Deus abençoe vocês e até o próximo Movimento Influenciar.